No gramado em que a luta o aguarda, e a luta não será e nunca foi suave para quem é palmeirense, né? O Palmeiras é, como disse o Abel, um estilo de vida, um estilo de como ser, como se portar neste mundo, né? O palmeirense não consegue ficar sossegado, o palmeirense é muito fanático, vai atrás do Palmeiras, e na nossa literatura alviverde de hoje, um papo legal para a gente falar de um livro, cara, que você não pode perder. Você não pode perder, não. Você não pode deixar de ler. Espero que você acompanhe o vídeo aqui até o final. Agora, se liga aí. É isso aí. Estou aqui com o Rodrigo Barneski para a gente falar desse livro, Forasteiros, que foi lançado recentemente por aqui. O livro é muito legal. Eu vou pedir desculpas a você, mas o livro não chegou ainda. Tá? Eu comprei o livro não chegou ainda, mas eu já conversei com vários amigos e tem muita gente falando do livro. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, como é que surgiu o Palmeiras na sua vida, e depois como é que você resolveu ir atrás do Palmeiras aonde ele estivesse. Tudo bom? Um abraço de você aqui no canal. Opa, obrigado, Massini, obrigado a todos e todas que nos acompanham. Bom, o Palmeiras é coisa de família mesmo, desde moleque, dos avós, dos meus tios, do meu pai. Meu pai nunca foi muito de ir a estádios, mas eu comecei a ir a estádios com um tio, ainda adolescente, né, começo da adolescência, e eu comecei a trabalhar com 16 anos, basicamente para ter dinheiro para ir aos jogos. Essa foi a minha motivação, assim. Era muito novo ainda, no colegial, mas eu queria ir para todos os jogos, e a única forma de ter essa independência era tendo o meu próprio salário. E eu conto isso no livro também, como eu comecei a ir para estádios ali com 16 anos, eu já ia desde moleque, mas com 16 anos a todos os jogos, e depois que eu me tornei maior de idade também, começo com as viagens para outras cidades, estados e depois países, e eu me encontrei como um torcedor visitante também, além de comparecer a todos os jogos em casa, passei a fazer as viagens que acabaram resultando no Forasteiros, que é um livro sobre o torcedor visitante. Certo. Bom, eu não estive talvez numa centena de estádios, mas depois que fui para o jornalismo, aí pude conhecer mais estados, mas é outra situação, né? Você viaja, vai na cabine de imprensa, o que eu vivi como torcedor foi a fila, maldita fila, indo para o interior de São Paulo, sim, com caravana, com torcida organizada. A violência existia, mas não era assim tão impactante como hoje, né? A gente resolvia na mão, no muque. No máximo, o dia que eu vi um tchaco, eu falei, nossa, o que é isso? Esse cara vai me arrebentar com esse pauzinho aí, que eu vou voltar para casa arrebentado. Enfim, era uma coisa, era diferente. Era romântico, quase. Quase romântico, porque hoje é na bala e é mais difícil, né? Um episódio que me tirou da torcida organizada, que era a Brigada Verde, que a gente ia para o Largo do Paissandu e de lá ia para o Morumbi no ônibus, né? No ônibus que a torcida pegava aqui no Palestra e ia para o Largo do Paissandu. E aí saiu uma briga muito feroz com a torcida jovem do Santos lá no Largo do Paissandu. E eu falei, bom, agora acho que é hora de eu dar um tempo, eu vou sozinho para o estádio, ou vou no Jardim Colombo, né? Puta, como demora para chegar ao Morumbi, né, velho? Demora demais para quem está na zona oeste de São Paulo para chegar no Morumbi. É uma loucura. Rodrigo, conta pra gente, eu gosto de falar com as pessoas que escrevem livros, porque não é possível que a gente vai seguir nesta ignorância tosca que é esse país, né? Então, eu peço que você que está vendo a gente, compre o livro e leia o livro. O livro vai te libertar. Sem ele, cara, você vai virar esse animal que está aqui atrás, ó, tá? Uma coisa que ninguém entende o que é. Então, porra, conta pra gente a origem do teu blog e depois daí para o livro. Como é que foi essa passagem? Bom, o Forza Palestra é um blog que eu mantive aí de 2006 a 2015 e era um blog
como o próprio nome diz, sobre o Palmeiras, sobre uma visão de arquibancada do Palmeiras. Então, eu só tinha conteúdo para produzir quando eu estava no estádio, que é quase sempre, mas eventualmente um jogo em Recife que eu não pudesse ir, eu não escrevia, porque para mim não tinha conexão ali para falar sobre pela TV e tal. E é um blog que tinha também um viés muito forte de defender a cultura de arquibancada, a cultura torcedora no sentido mais amplo. Eu sempre tive uma coisa muito clara para mim, Massini, que é o seguinte: o palmeirense, o corintiano, o são paulino, o flamenguista, eles têm uma diferença de rivalidade, de camisa, mas eles são torcedores da mesma forma. Eles têm que defender essa cultura torcedora contra a elitização, contra tudo que vem acontecendo nos estádios do Brasil nos últimos tempos. Isso, infelizmente, não aconteceu, né? Mas no blog eu tinha muito essa causa do torcedor, da cultura de arquibancada, de defender os estádios como um espaço para manifestação popular, para manifestação cultural também. Então, eu parei com o blog em 2015, o último post foi depois do Palmeiras e Santos, aquele jogo catártico e histórico e maravilhoso para todos nós. Nunca houve uma festa tão maravilhosa dentro e fora do estádio como naquela noite, aquele 2 de dezembro. Foi o último post do blog, porque eu entendi que não tinha muito mais o que o blog poderia fazer por isso, e eu estava um pouco desgastado de uma série de questões de redes sociais também. Mas eu deixei uma promessa ali, que era escrever um livro um dia. E demorou por uma questão de trabalho, de filhos, para conseguir me dedicar a isso. E quando eu fui investir nessa coisa de tempo e de dedicação para o livro, eu percebi que eu tinha que delimitar o escopo, eu não poderia falar sobre tudo da arquibancada. E daí veio a ideia de olhar para os jogos como visitante, que são as experiências mais intensas que você pode ter, para o bem e para o mal. Né? Você ir na Bombonera e perder uma semifinal de Libertadores com 2 gols no final e ficar ouvindo a torcida do Boca cantar durante meia hora é traumático, é desesperador. Mas aquilo forma o seu caráter, aquilo te deixa mais forte para o que vem depois. E você ganhar do Grêmio no Olímpico, você ganhar do Coritiba na Copa do Brasil uma final, você ganhar do Peñarol e enfrentar uma batalha campal depois do jogo, aquilo é muito intenso. E são histórias que eu precisava contar, muito porque, e aí eu falo também como jornalista, assim como você, Massini, a imprensa esportiva, ela sempre ignorou o torcedor. Ela sempre tratou o torcedor como um cara indesejado, um cara desimportante, e o torcedor é o protagonista do futebol. Sem o torcedor não existe o futebol. Então eu queria contar de maneira decente, de maneira honesta, as histórias de torcedor e mais especificamente do visitante, que é um personagem hoje em extinção no futebol brasileiro. Torcida única, proibição de daqui e dali. Você vai tornando essa experiência de ver um jogo fora de casa, de defender uma causa, de defender uma camisa, algo quase que parte do passado. Então o livro vem para contar um pouco isso, vem para trazer essa experiência de visitante que, infelizmente, eu entendo que ficou no passado já. Muito bem, estou aqui conversando com o Rodrigo Barnesch, autor do livro Forasteiros. Eu quero lembrar você que este vídeo tem o apoio do OneFootball. Para você assistir o campeonato alemão, meu amigo, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou colocar o seu celular no QR Code que está aí em cima. O Rodrigo também não é contemporâneo mesmo, mas ele é mais novo que eu, mas também ele sabe que este negócio que está aqui em cima, deste lado, que eu nunca acerto, parece também uma bolacha de chopp, né? Então, você clica aí, bota o seu celular aí na bolacha de chopp, que você vai ser direcionado direto lá para o OneFootball. Cara, eu gosto de falar do OneFootball porque o aplicativo é bom. E é de graça, meu filho, né? O negócio está feio. Então, você pode assistir o Campeonato Alemão, primeira e segunda divisão, e você pode também acompanhar tudo do futebol brasileiro e também, né, do futebol internacional. Rodrigo, 2 causos que você queria que eu queria que você contasse bem rápido, sem dar spoiler. Vamos lá. O perrengue bom. Pô, sofri pra caramba para chegar, tomei borrachada, o nego fez xixi na minha cabeça, mas o Palmeiras correspondeu. E depois o perrengue ruim. Sofri muito, foi difícil chegar lá, cheguei e ainda o time não entregou. Difícil escolher só 2. E assim, e aí tem uma coisa curiosa que é o seguinte: a Batalha Campal de Montevidéu, que eu citei há pouco,
ela pode ser definida como um perrengue bom ou ruim, porque nunca teve uma experiência tão intensa de uma torcida brasileira fora de casa. Cara, se não fosse ali, você estava ali, se não fosse a mancha ali, os caras iam partir para cima, né? E é isso que eu conto no livro, Massini. Assim, o fato é, você pode falar o que for da Mancha. Eu sou da Mancha, eu sou da torcida, não tenho nenhum problema em falar isso, mas tenho minhas ressalvas, muitas, tenho minhas discordâncias, também muitas. Mas é o seguinte, por mais problemas que possa ter, os caras evitaram uma tragédia ali, pouquíssimos caras evitaram uma tragédia. Mas eu diria que assim, um perrengue bom, uma situação muito boa vivida fora de casa, tirando essa batalha de Montevidéu, foi a vitória contra o Grêmio em 2012 no Olímpico pela Copa do Brasil. Outra para ninguém não, mas eu estava lá, a rádio transmitiu o jogo, eu comentei o jogo e eu estava na torcida do Grêmio, porque a cabine no Olímpico antigo não era fechada, era aberta. E o operador de áudio segurando a minha camisa para eu não falar nada, não gritar, porque a vontade que dava era de fazer isso. Então, você vendo no lado do mandante, deve ter sentido como foi a vibração da nossa torcida naquele dia. Do lado esquerdo. Aqueles 2.000 cantando sem parar. E, Massini, nosso time era muito ruim, era muito fraco, era uma tragédia. Você olha hoje e fala, aquele time foi campeão da Copa do Brasil invicto, né? E aquele é o grande jogo, porque a gente tinha o Felipão como, né, um baluarte ali, como um defensor da nossa história, contra o Luxemburgo no Grêmio. O time do Grêmio era muito melhor, e aquela vitória, da forma como aconteceu nos últimos minutos e tal, ela deu a certeza de que dava para ser campeão. Então é uma grande passagem do livro. E talvez o momento mais terrível de toda essa experiência como visitante foi a derrota para o Coritiba por 6-0 em 2011. Cara, aquilo foi doído demais. Olha que loucura, Rodrigo. Comentei esse jogo no Couto Pereira e o Marcelo Gomes, narrador, que não é palmeirense, narrou os gols, narrou o jogo. Quando acabou o jogo, ele olhou para mim e falou, Massa, você começou o jogo assim, terminou o jogo assim. Eu falei, mas eu transpareci no ar? Ele falou, não, você fez um comentário ótimo. Que é outra também, frescura, que está acabando, né? Que a gente tem que, é muito mais verdadeiro se a pessoa souber que você, para quem você torce, desde que você não fique gritando, xingando, dá os seus argumentos, né? Mas, enfim, na época ali, pô, que legal, que coincidência. Tava na parada de outro jeito, mas tava. Cara, aquela derrota, bom, você sabe, você estava lá também, foi terrível, né? Eu narro, mas eu procurei até para dar uma compensada. Esse capítulo é o capítulo 17 do livro, o capítulo, acho que é isso, 16. Eu narro os dois jogos. Eu falo sobre o que foi a dor do 6-0 e depois, um ano e pouco depois, o 1-1 que nos deu o título da Copa do Brasil. Eu entrelaço as duas lembranças ali para poder mostrar que, né, o futebol tem disso. A derrota, ela precisa, aliás, uma grande vitória como aquele título, precisa de uma derrota antes para você dar o devido valor para uma conquista tão grande como aquela. Então eu colocaria esses dois momentos aí para te responder essa pergunta. Perfeito. Bom, estou conversando aqui com o Rodrigo Barneski, que escreveu Forasteiros, é palmeirense, o livro está aí. Cara, qual que é a editora? Eu comprei na Grande Área, é isso? Editora Grande Área, diga. A editora Grande Área, que sempre se notabilizou aí por projetos muito bonitos, muito bem. Você vai ver quando chegar o livro aí. O livro é muito bonito internamente, mas sempre lançou livros sobre técnicos, sobre figuras muito importantes, como Cruyff, Guardiola, Mourinho, Ancelotti, agora do Bielsa, que foi lançado ontem. E nesse ano aqui, a editora Grande Área resolveu investir em autores nacionais e no meu caso, em um livro de um tipo de literatura que nunca teve espaço no Brasil, que é essa literatura de arquibancada, que é a visão do torcedor. Eu sou jornalista também, aliás, eu comecei a trabalhar na imprensa esportiva lá no começo da carreira, mas eu não segui porque eu sabia que tinha ou eu seguia na imprensa esportiva, ou eu seguia na arquibancada. E como eu não abro mão de deixar de ir ao jogo,
eu segui para um outro caminho do jornalismo, na área de comunicação corporativa, e me dediquei a essa vivência de arquibancada. Então é muito bom me reencontrar agora com essa coisa do jornalista, né? Escrevendo um livro, trazendo esses relatos. E uma coisa importante, eu sei que aqui o foco é palmeirense, mas o livro não é só para palmeirense. O livro, Claro. e é muito bom ver que torcedores de outros times estão lendo o livro e falando, cara, eu estou emocionado porque o meu sentimento de torcedor está representado aqui. E aí eu estou falando de corintianos, cruzeirenses, flamenguistas, torcedores do esporte, do Paraná Clube, do Atlético Mineiro, porque eu procurei contar a história de um torcedor. Claro, o Palmeiras está em todo momento ali praticamente, a exceção feita alguns relatos como de viagens pela América Latina e como infiltrado em torcidas como a do Vasco, do Grêmio, ou de clubes da América Latina também aqui em São Paulo, mas eu procurei ser muito respeitoso com outras torcidas, né? Então, eu acho que todo mundo está reconhecendo isso, né? Eu reconheço que o rival é importante para mim, eu tenho que ter o rival, né? O rival, ele me define, ele é um caráter identitário também, para eu me definir como pessoa, eu preciso do meu rival. Então, o livro tem essa vertente também. Beleza, Rodrigo, eu não te conhecia, peço desculpas por não te conhecer. E olha, quero dizer que, cara, o canal está aberto aqui. Gostaria muito de ter você com a gente aqui mais uma vez ou duas, não só para falar do livro, mas para comentar o jogo do Palmeiras, para falar do jogo do Palmeiras. E olha, tem uma coisa que eu estou buscando, falando disso faz tempo. O Palmeiras não pode continuar com esse cerco estúpido que faz ao Allianz Parque. Não se pode tratar a sua comunidade dessa forma. Ah, mas os caras roubam o celular, o ambulante não dá sossego. Vai roubar o celular do mesmo jeito 2 quadras para trás. Isso se houver um grande diálogo, né? Precisa ter um grande diálogo. E eu vou, inclusive, quando a candidata Leila Pereira vier ao canal, vou falar com ela sobre isso. É um dos temas, porque isso precisa acabar. Você não pode expulsar aqueles que te amam, cara. Você não pode tratar o Palmeiras assim. 2015, eu descendo eu moro aqui perto do Palmeiras, eu moro a 4 quadras do Palmeiras, descendo a Caraibas para entrar no jogo, no estádio, para comentar o jogo. Eu cheguei atrasado na cabine porque eu não queria entrar. Falei, eu quero ficar aqui. É aqui, eu me pertenço. Eu me pertenço a esse espaço. Eu preciso ficar aqui, Rodrigo. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, Massini, pelo espaço. Conte comigo. Acho que essa causa do cerco é importantíssima. Eu me lembro de você comentando na rádio também sobre isso. E de fato, a gente precisa de mais vozes para falar sobre isso. A gente tem que abrir o Palmeiras, tem que ser mais democrático, tem que ser mais inclusivo. E estou à disposição para o que você precisar, para outros convites. Estou por aqui. Obrigado por tudo. Beleza. Vamos trazer o Rodrigo, então, para o dia a dia, para o ramerrão, comentar jogo, tá aqui com a gente, pós-jogo, puto, porque não é fácil, não. Jornalista, meu, Palmeiras e Cuiabá, eu fiquei puto, acabou com o meu domingo, fiquei azedo. Não é fácil, cara, mas é assim a vida. E não adianta esconder, né, cara? Não adianta esconder. A gente é o que é e tem que ser assim. Rodrigo, muito obrigado, cara. Vou tirar você, vou colocar você um pouquinho aqui nos bastidores para chamar novamente vocês que o canal tem um apoio coletivo, um financiamento coletivo. A gente fala de Palmeiras, literatura, e a gente fala também de tudo que desenvolve, que poderia desenvolver o futebol brasileiro. As experiências que eu tive fora, na Inglaterra, na Espanha, tentando fazer desse futebol uma coisa um pouco melhor, bem organizada dentro de campo, segura e para todos fora do campo. Claro, entendo que é negócio, mas tem que ter um espaço para o torcedor poder acompanhar o futebol. Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. É um apoia-se. R$6 é o plano Mumu, bom e barato. 20 pratas é o plano Anderson Barros. Estou com grana, mas não quero gastar. E 60 pratas é o plano Massa, é top, top, top. E eu vou te agradecer, você vai ter os benefícios que estão explicados. Estamos aí. Forasteiros, meu amigo, não deixe de comprar a leitura obrigatória para quem é da bancada. Até mais. Um abraço.